Bem-vindos a mais uma reunião de estudos das obras da codificação da doutrina espírita. Essa aula está sendo transmitida ao vivo no YouTube. Os links de acesso foram divulgados na nossa página no Facebook e também estão disponíveis em outros aplicativos, como o Telegram e os nossos grupos no WhatsApp. Ela também vai ficar gravada, para caso alguém queira assisti-la depois. Lucineide, você pode fazer a oração de início para a gente? Bem simples, Posso sim, a gente Mari. vê. Posso sim. Uma boa noite a todos. Vamos assim, nos tranquilizando, para que possamos nesta noite absorver todos os conteúdos aqui que serão tratados, que possamos ter muita tranquilidade, contando com o apoio do nosso Mestre Jesus e de toda espiritualidade amiga que se faz presente em todos os momentos, especialmente nesse momento. E é com muita gratidão que nós agradecemos ao Pai por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite. E assim louvamos e bendizemos com a prece. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Lu. Boa noite a todos bem? Então vamos continuar nosso estudo, livro Céu e Inferno. Nós estamos na primeira parte, capítulo 4, lendo as descrições registradas por Kardec do quadro do inferno cristão. Anteriormente vimos o quadro do inferno pagão. Nós paramos, acho que vocês todos marcaram ali, então eu vou continuar para zerar esse item, que estamos na metade do item 12, se eu não me engano. Ok? Aí depois a gente continua. Esses demônios, como forma sensível, que lembram tão vivamente os deuses do Amentil e do Tártaro, e os ídolos adorados pelos fenícios, pelos moabitas e outros gentios vizinhos da Judéia, não agem ao acaso, cada um sua função e a sua obra. O mal que eles fazem no inferno está em relação com o mal que inspiraram ou fizeram cometer a terra. Tá uma observação que diz o seguinte no rodapé: singular punição, em verdade, aquela que consistiria em poder continuar em maior escala o mal menor que fizeram na terra. Seria mais racional que sofressem eles mesmos as consequências desse mal, em lugar de se darem ao prazer de fazê-los sofrer a outros. Então, os condenados são punidos em todos os seus sentidos e em todos os seus órgãos, porque ofenderam a Deus, através de todos os seus sentidos e de todos os seus órgãos. Punidos de um modo como gulosos, pelos demônios da gula, de outro modo como preguiçosos, pelos demônios da aflição, e de um outro como fornicadores, pelos demônios da devassidão. E de tantas as maneiras diversas, quantas maneiras diversas há de se pecar. Terão frio, embora queimando-se, e calor, embora entregelando-se. Estarão ávidos de repouso e ávidos de movimento, e sempre famintos, sempre sedentos, e 1000 vezes fatigados do que o escravo ao final do dia, mais doentes do que os moribundos, mais quebrados, mais cansados, mais cobertos de chagas do que os mártires, e isso não terminará.
Nenhum demônio rejeita e nem jamais rejeitará a sua horrível tarefa. Eles são, sob esse aspecto, bem disciplinados e fiéis em executarem as ordens vingadoras que receberam. Sem isso, em que se tornaria o inferno? Os pacientes descansariam se seus carrascos viessem a querelar entre si, ou seja, discutir entre si ou se cansar. Mas não há repouso para uns, nem querela para outros, por maus que sejam e por inumeráveis que sejam. Os demônios se ouvem de um canto ao outro do abismo, e jamais se viram na terra nações mais dóceis aos seus príncipes, exércitos mais obedientes aos seus chefes, comunidades monásticas mais humildemente submissas aos seus superiores. Tem outra observação final no final da página que eu vou ler depois. Aliás, conhece-se muito pouco a populaça dos demônios, esses vis espíritos das quais são compostas as legiões de vampiros, vampiras, de sapos, de escorpiões, de corvos, de hidras, de salamandras e outras bestas sem nome que constituem a fauna das regiões infernais, mas se conhecem e se nomeiam a vários dos príncipes que comandam essas regiões. Entre outros, Belgefor, o demônio da luxúria, Abaddon ou Apolion, o demônio do homicídio, Beelzebu, demônio dos desejos impuros, o senhor das moscas, que engendram a corrupção, a Mamon, o demônio da avareza, a Moloch, Belial, Baal, Gad e Astaroth, e muitos outros. E acima deles, seu chefe universal, o sublime arcanjo que no céu tinha o nome de Lúcifer e que leva no inferno o nome de Satã. Olha que interessante, né? A gente às vezes aprendeu que a palavra Lúcifer, Satã é a mesma coisa, né? Mas tem uma diferença, né? Porque existe a história, eu acho que é cristã também, se eu não me engano, que reserva que, o seguinte, que na realidade é, Lúcifer era um anjo do Criador e por discordar das ordens, né, do jeito como as coisas eram feitas, né, ele caiu. É um anjo caído, ou seja, um anjo que errou e deixou de ser anjo, e no inferno, então, ele tem o nome de Satã. Eis aqui, em resumo, a ideia que nos dão do inferno, considerado do ponto de vista da sua natureza física e das penas físicas que aí se suportam. Abri os escritos dos pais, abri os escritos dos pais e dos antigos doutores, interrogai as nossas piedosas lendas, olhai as esculturas e os quadros de nossas igrejas, prestai ouvido ao que se diz nos púlpitos e aprendereis bem mais. Interessante, né? Tanto o inferno, até aqui, tanto o inferno pagão como o inferno cristão se localizam fisicamente, mas não se sabe aonde, né? Alguns remetem ao centro da Terra. E ambos, as penas são terríveis e eternas, mas elas são direcionadas para o físico, vocês perceberam? É para o físico. E pouco se fala da cobrança moral para as atitudes dos homens, né? Que caíram em pecado, entre aspas. As cobranças são no corpo físico, flagelos, torturas, fogo, frio, fome. Não é? É bom para a gente começar a olhar e que isso tudo vai gerar reflexão para a gente. Né? Então, os infernos pagãos. A gente fala pagãos porque são daqueles povos que tinham vários deuses. Tá? E o inferno cristão, que é a mudança, né? A mudança para não dizer outra coisa, né? A degeneração do cristianismo primitivo gerou lugares físicos e de tormentos e sofrimentos eternos
sem possibilidade de saída e voltadas para a matéria. Edna, está tudo bem contigo? Você pode Sim, ler? Ou posso, você lê para... posso. Então, lê para a gente uns 2 parágrafos desse grandão aí. O autor faz seguir esse quadro das reflexões seguintes, das quais cada um compreenderá a importância. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus faz um segundo milagre para dar a esses corpos mortais, já usados uma vez pelas passageiras provas da vida, já uma vez aniquilados, a virtude de subsistirem sem se desfazerem em uma fornalha onde se evaporam os metais. Que se diga que a alma seja seu próprio verdugo, que Deus não persegue, mas que a abandona no estado de infelicidade que ela escolher. Isso pode-se, a rigor, compreender, embora o abandono eterno de um ser extraviado, sofredor, pareça pouco conforme com a bondade do Criador. Mas o que se disse da alma e das penas espirituais não se pode, de nenhum modo, dizer-se dos corpos e das penas corporais. Para perpetuar essas penas corporais, não basta que Deus retire a sua mão. É preciso, ao contrário, que a mostre, que intervenha, que atue, sem o que o corpo sucumbiria. Então, a questão de a gente achar que a gente está abandonado, ou que Deus abandonou, e que caímos em um miserável sofrimento, isso não existe, né? Mas as pessoas acreditam até hoje que Deus abandona. Mesmo com tudo que a gente já conhece, ainda tem pessoas que acreditam nessas coisas. Né? Os teólogos supõem, pois, que Deus opera com efeito depois da ressurreição. Esse segundo milagre do qual falamos. Então, que a gente não confunda a ressurreição com reencarnação. A reencarnação é voltar num outro corpo. A ressurreição é voltar no mesmo corpo, tá? Tira primeiro do sepulcro que os devora os nossos corpos de argila. Retira-os tais como entraram, com as suas enfermidades originais e suas degradações sucessivas de idade, da doença e do vício. Nos restitui nesse estado decrépitos, friorentos, gotosos, cheios de necessidades sensíveis a uma picada de abelha, cobertos de ignomínias que a vida e a morte imprimiram. E eis aí o primeiro milagre. Depois, a esse corpo medíocre, pronto para retornar ao pó de onde saiu, inflige uma propriedade que jamais teve. E eis o segundo milagre: inflige-lhe a imortalidade. Esse mesmo dom que, em sua cólera, melhor dito, em sua misericórdia, ele retirara de Adão ao sair do Éden. Quando Adão era imortal, era invulnerável, e quando deixa de ser invulnerável, ele se torna mortal. A morte seguia de perto a dor. Quer que continue? Você pode ler mais um parágrafo e daí você dá a sua explicação ou eu complemento alguma coisa. Tá bom. A ressurreição não nos restabelece, pois, nem nas condições físicas do homem inocente, nem nas condições físicas do homem culpado. É uma ressurreição somente das nossas misérias, mas com uma sobrecarga de misérias novas, infinitamente mais horríveis. Olha como é interessante, né? É a ressurreição de todas as coisas que a gente fez de errado, não é do corpo, né? Exatamente, porque se Deus permite a ressurreição, eu ressurjo com o mesmo corpo, com todas as mazelas corporais e com todas as morais também. Exatamente. É, em parte, uma verdadeira criação e a mais maliciosa que a imaginação tem ousado conceber. Deus se reconsidera e, para acrescentar aos tormentos espirituais
dos pecadores tormentos carnais, que possam durar sempre. Muda de repente, por um efeito do seu poder, as leis e as propriedades por ele mesmo estabelecidas. Desde o princípio, aos compostos da matéria, ressuscita as carnes doentes e corrompidas, e unindo num só indestrutível esses elementos que eles mesmos tendem a se separar. Mantém e perpetua contra a ordem natural. Essa podridão vivente lança-a no fogo, não para purificá-la, mas para conservá-la tal como ela é, sensível, sofredora, ardente, horrível, tal como a quer imortal. Então, olha que Deus horroroso, né? Fala sério. Lembrando, por que ele fala em imortalidade? Porque o inferno cristão já fala em imortalidade. Eles acreditam em vida após a morte, tá? Não estou falando dos cristãos Sim, luteranos, depois de Martinho Lutero, que originaram os evangélicos atuais. Estou falando dos cristãos mesmo, os católicos, romanos, os ortodoxos, né? Como eles acreditam na imortalidade da alma. Então, olha que confusão que é tudo misturado junto. Eu vou voltar com o mesmo corpo que eu tinha, então ele vai lá no meu sepulcro ou nas minhas cinzas. E na minha cinza, o que é que acontece? Como é que faz com quem é cremado? aí ninguém explica, né? Tem Ah, até uma história que dizem, né, mas não provam, que o Papa resolveu exterminar o. Ai, como chama onde você fica lá esperando para Jesus voltar? O ah, purgatório. o purgatório. No purgatório são onde estão as almas que estão no meio do caminho esperando Jesus resgatá-la. A Igreja Católica tem isso, nós vamos até falar dele no próximo capítulo, tá? Mas eu acho assim, como a gente já acredita na vida após a morte, na reencarnação, que são outros corpos, mas com a mesma individualidade, parece brincadeira de criança, né? Vamos continuar aqui. Face de Deus, por esse milagre, esses dois milagres, né? Um dos verdugos do inferno, ou seja, uma das pessoas, um dos carrascos do inferno. Porque se os condenados não podem imputar senão a si mesmos seus males espirituais, eles não podem em contrapartida, atribuir os outros senão a Deus. Seria muito pouco, aparentemente, abandoná-los depois de sua morte à tristeza, ao arrependimento e a todas as angústias de uma alma que sente perder o bem supremo. Deus irá, segundo os teólogos, procurá-los nesta noite, no fundo desse abismo, chamá-los a um momento na claridade, não para consolá-los, mas para revesti-los com um corpo horrendo, flamejante, ou seja, em fogo, imperecível, mas empestado do que o vestido de Djanira. E é então que os abandona para sempre. Mais empestado que o vestido de Djanira. Vamos tirar dessa afirmação podre, sujo, cheio de sujeiras, né? Com todas as sujidades. Não os abandonará mesmo, pois que o inferno não subsiste, assim como a terra e o céu, senão por um ato permanente da sua vontade, sempre ativa. E que tudo se esvaneceria se cessasse de tudo sustentar, ou seja, essas explicações cristãs corroboram para que Deus seja o sustentador do inferno, né? Das penas eternas e de todos os sofrimentos que são irresgatáveis das criaturas. E aqui ele fala, sempre que tudo se esvaneceria se cessasse de tudo sustentar. Terá, pois, sem cessar, a mão sobre eles para impedir seu fogo de se apagar e seus corpos de se consumirem, querendo que esses infelizes imortais contribuam pela eternidade do seu suplício à edificação dos eleitos. Por favor, né?
é muito sofrimento. Criaturas criadas à imagem e semelhança do Criador, centelhas divinas, materialização de seus talentos, criadas para vivenciar as experiências aqui na matéria para evoluir até a angelitude. E aqueles que erram são condenados peremptoriamente ao sofrimento eterno. Magda, você pode ler o 14 para a gente? Leio sim, Mari. Dissemos com razão que o inferno dos cristãos havia exagerado o dos pagãos. No Tártaro, com efeito, vêm-se os culpados torturados pelo remorso, sempre em razão dos seus crimes e de suas vítimas, oprimidos por aqueles que oprimiram em suas vidas. São vistos fugirem à luz que os penetra e procurarem em vão escapar aos olhares que os perseguem. O orgulho é aí rebaixado e humilhado. Todos carregam os estigmas do seu passado. Todos são punidos pelas suas próprias faltas, a tal ponto que, para alguns, basta entregá-los a si mesmo, porque se julga inútil acrescentar-lhes outros castigos. Mas essas são sombras, quer dizer, almas com seus corpos fluídicos, imagem de sua existência terrestre. Não se veem aí os homens retornarem seus corpos carnais para sofrerem materialmente, nem o fogo penetrar sobre a sua pele e saturá-los até a medula dos ossos, nem o luxo e o refinamento dos suplícios que são a base do inferno cristão. Encontram-se aí juízes inflexíveis, mas justos, que proporcionam a pena à falta, ao passo que no império de Satã todos são confundidos nas mesmas torturas. Tudo aí está fundado sobre a materialidade, a própria equidade dele está banida. Há, sem dúvida, hoje, na própria igreja, muitos homens sensatos que não admitem essas coisas ao pé da letra e que não veem aí senão alegorias das quais é preciso aprender o espírito. Mas sua opinião não é senão individual e não faz lei. A crença no inferno material, com todas as suas consequências, não deixa de ser um artigo de fé. Pode continuar? Só um minutinho, deixa a gente lembrar bem aqui, né? Olha o que ele diz aqui, que o inferno cristão superou o dos pagãos. Superou em muito. Primeiro porque no inferno pagão as penas que as pessoas cometeram estão sendo cobradas com suplícios das almas, que ele fala, né? As sombras, não é isso? No inferno cristão não tem oportunidade de recuperação, não tem oportunidade. O flagelo é físico, né? E a afirmação de que existem pessoas na igreja que já não pensam assim. Pode ler a 15 para a gente, então, para encerrar o capítulo, mano. Pergunta-se de que modo os homens puderam ver essas coisas no êxtase, se elas não existem. Aqui não é o lugar para se explicar a fonte das imagens fantásticas que se produzem, às vezes com as aparências da realidade. Diremos somente que é preciso ver nisso uma prova desse princípio, que o êxtase é a menos segura de todas as revelações. Isso está no Livro dos Espíritos, número 443 e 444. Porque esse estado de superexcitação não é sempre o fato de um desligamento da alma tão completo como se poderia crer, e que nele se encontra bem frequentemente o reflexo das preocupações da vigília.
as ideias das quais o espírito está nutrido e das quais o cérebro, ou melhor, o envoltório perispiritual correspondente ao cérebro, conservou a imagem, se reproduzem amplificadas como em uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam e se confundem e compõem conjuntos bizarros. Os estáticos de todos os cultos viram sempre coisas em relação com a fé, da qual estavam penetrados. Não é surpreendente, pois, que aqueles que, semelhantes a Santa Teresa, tal qual ela, fortemente imbuídos de ideias do inferno, tais como as descrições verbais ou escritas e os quadros que tenham visões que não são, propriamente falando, senão a sua reprodução, e produzem o efeito de um pesadelo. Um pagão, cheio de fé, teria visto Tártaro e as fúrias, como teria visto no Olimpo Júpiter tendo o raio na mão. Então, o que a gente pode depreender, né, dessas explicações, tanto do inferno pagão como do inferno cristão, né? Então, ele primeiro fala o quadro do inferno pagão, quadro do inferno cristão, e daí vem vindo e termina dessa maneira. Na realidade, essas informações do pagão, do cristão, foram dados por pessoas que estavam em êxtase. O estado de êxtase é um estado que a gente estudou lá no Livro dos Espíritos, né? É um tipo de um desdobramento, vamos falar assim. Mas que as pessoas que os descreveram, os estáticos, que é chamado, tá? Quem está em êxtase, que os descreveram, na realidade, eles descreveram baseados na crença que eles mesmos tinham, na fé que eles processavam. Santa Teresa descreveu o inferno cristão porque era da Igreja Católica, tá? E assim todos os outros, tá? Um pagão descreveu o inferno, que é o Tártaro, que é o chamado inferno dos pagãos, né? Com toda o entendimento que ele, pessoal, tinha da crença dele. Então, e mais, que essas informações dadas em estado de êxtase são as menos confiáveis, como está dito no Livro dos Espíritos nessas questões. Tá, ele colocou isso para a gente refletir, né? E daí a gente vai paralelo, né? Uma análise do contexto junto com os ensinamentos da doutrina, do que é o umbral, do que é o sofrimento, de como a doutrina veio nos trazer a teoria penas e gozos eternos, que é o que nós estamos fazendo com esse livro, tá? Tudo bem? Perguntas? Podemos prosseguir? Apesar do nosso atraso de início, eu vou precisar terminar no horário mesmo, tá, gente? Bom, agora nós vamos entrar no capítulo 5, que vai falar do purgatório, que era o que a Helena tocou agora há pouco, né? Do que é o purgatório para todos nós. Vamos lá, eu começo. O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que não foi admitido pela Igreja senão no ano de 593. Então, até 593 AC, não, depois de Cristo, DC, não se tinha purgatório. Foi numa reforma católica que isso apareceu. É seguramente um dogma mais racional e mais conforme a justiça de Deus do que o inferno. O que, uma vez que ele estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis. Opa, aí já tem uma diferença, né? Por faltas de uma menor gravidade. Então, no purgatório está quem pecou menos, pecou pouco e as faltas de ser resgatadas. O princípio do purgatório está, pois, fundado na equidade, na igualdade.
porque, comparado à justiça humana, é a detenção temporária ao lado da condenação à perpetuidade. Ao se pensar, o que se pensar de um país que não tivesse senão a pena de morte para os crimes e aos mais simples delitos? Ou seja, todo mundo com pena de morte. Sem o purgatório não há para as almas senão duas alternativas extremas: felicidade absoluta ou suplício eterno. Nessa hipótese em que se tornam as almas culpadas por faltas leves, no que elas se transformam? Ou elas participam da felicidade dos eleitos para serem perfeitas, ou sofrem o castigo dos maiores criminosos, sem terem feito muito mal, o que não seria nem justo e nem racional. Então aí precisa de um meio termo, né, gente? Aí a Igreja Católica criou o meio termo. Mas a noção do purgatório devia necessariamente ser incompleta. É porque, não se conhecendo senão a pena do fogo, fez-se dele um diminutivo do inferno. As almas aí também ardem, mas é um foguinho mais leve. É um foguinho mais. Desculpa. As almas também aí ardem, mas num fogo menos intenso. Sendo o progresso inconciliável com o dogma das penas eternas, o que isso quer dizer? O progresso de uma alma não se concilia com a crença absoluta de pena eterna. Se eu tenho pena eterna para uma alma, é inconcebível o progresso, porque eu não vou conseguir progredir, melhorar, resgatar meus débitos. Então não tem progresso. Por isso que ele está dizendo aí. Sendo o progresso inconciliável com as penas eternas, as almas dele não saem em consequência do seu adiantamento, mas pela virtude das preces que se dizem ou fazem dizer em sua intenção. Ou seja, as almas que estão no purgatório só saem de lá porque foram pecados leves, né? Se alguém ficar rezando por eles daqui, pedir intercessão dessas almas por eles daqui. Se o primeiro pensamento foi bom, não ocorreu o mesmo com as suas consequências, pelo abuso do qual foi a fonte. Através das preces pagas, o purgatório tornou-se uma mina mais produtiva do que o inferno. Então, subliminarmente, me perdoem quem está ouvindo, é isso que ocorreu. Para se arrecadar mais dinheiro, foi instituída na religião católica o purgatório, de maneira que as pessoas pagavam preces para que os pecadores que já tinham morrido, ou para eles próprios, passarem rápido pelo purgatório. Então, ó, há uma mistura já, né, de coisa material com coisa espiritual. Está bem claro aqui, ó. Se o primeiro pensamento foi bom, ou seja, criar um lugar para as pessoas que tinham feito os delitos leves, um pensamento bom. Ocorreu mesmo com as consequências. Através de preces pagas, o purgatório tornou-se uma mina mais produtiva do que o inferno. O lugar do purgatório nunca foi determinado. Nossa, isso aqui é grande. Nem a natureza das penas que aí são suportadas. Também não há resposta disso nos escritos bíblicos. E também as penas nunca foram claramente definidas. Estava reservado à nova revelação preencher essa lacuna, explicando-nos as causas das misérias da vida terrestre, das quais só a pluralidade das existências podia nos mostrar a justiça. No parágrafo anterior, que é a lei das preces pagas, tem aqui no meu livro, tem uma observação de rodapé e eu vou ler. O purgatório deu nascimento ao comércio escandaloso das indulgências, com a ajuda das quais vendia-se a entrada no céu. Esse abuso foi a causa primeira da reforma e foi o que fez Lutero rejeitar o purgatório. Aí é muito interessante a gente saber. Então foi aí que Martinho Lutero falou, não, pode parar. Quer dizer que vocês inventaram, agora se paga,
para a alma ficar ali no purgatório enquanto eu pago as preces ou alguém paga por mim, e daí comprando meu lugar no céu. E daí foi o Martinho Lutero fez a sua reforma protestante e criou um braço de João à parte. Tá? Vamos lá. Estava reservado à nova revelação preencher essa lacuna, explicando-nos as causas das eras da vida terrestre, das quais só a pluralidade da existência podia nos mostrar. O que ele disse aqui? Que a nova revelação, que é o budismo, vinha esclarecer, preencher esse buraco, onde fica esse purgatório, né? Explicando-nos as causas das misérias aqui da Terra, dando um sentido para isso tudo. Tá? Essas misérias são necessariamente a consequência das imperfeições da alma, porque se a alma fosse perfeita, não cometeria falta e não teria as consequências a suportar. O homem que seria sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não seria vítima das doenças que os excessos engendram. O mais frequentemente é infeliz neste mundo por sua própria falta, mas se é imperfeito, é porque o era antes de vir para a Terra. Nela expia não somente as suas faltas atuais, mas as faltas anteriores, que não foram reparadas. Ele suporta em uma vida de provas o que fez os outros suportarem em outras existências. Opa! As vicissitudes que ele experimenta são, ao mesmo tempo, um castigo temporário e uma advertência das imperfeições das quais ele deve se desfazer, para evitar as infelicidades futuras e progredir no bem. Aqui ele está explicando o que o Espiritismo revela, né? Essas são para a alma as lições da experiência, lições por vezes rudes, mas tanto mais aproveitáveis para o futuro, quanto deixem mais profunda impressão. Essas vicissitudes são a ocasião de lutas incessantes, que desenvolvem suas forças, suas faculdades morais, intelectuais, a fortificam no bem e das quais ela sai sempre vitoriosa. Se tem a coragem de sustentá-las até o fim, se a alma não pula fora das obrigações. Né? O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde entra radiosa e triunfante, como um soldado que sai da refrega, sai da luta e vem receber a palma gloriosa, a medalha. Olha que coisa mais consonante com a ação. Não é nem sentimental, né? É razão, é óbvio que tem que ser assim, né? Está muito claro o que ele nos diz. Tudo bem? Eu acho que dá para ler o item 4. Edna, lê para a gente, por favor? Sim. Cada existência é para a alma a oportunidade de um passo adiante. De sua vontade depende que esse passo seja o maior possível de vencer vários escalões ou permanecer no mesmo ponto. Neste último caso, sofreu sem proveito e, como é preciso sempre, cedo ou tarde, pagar a sua dívida. Ser-lhe-á preciso recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas, porque a uma mancha não apagada, ela acrescenta uma outra mancha. É, pois, nas encarnações sucessivas que a alma se despoja, pouco a pouco, das suas imperfeições, que ela se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para merecer trocar os mundos de expiação pelos mundos mais felizes, e mais tarde, estes para gozar a felicidade suprema. O purgatório não é, pois, uma ideia vaga e incerta, é uma realidade material que vemos, tocamos e experimentamos. Está na realidade material, aliás, está nos mundos de expiação, e a Terra é um desses mundos. Os homens nela espiam seu passado e seu presente, em proveito do seu futuro. Mas, contrariamente à ideia que deles se faz, depende de cada um abreviar ou prolongar
a sua estada. Segundo o grau de adiantamento e de depuração que tem alcançado pelo seu trabalho sobre si mesmo, deles se sai, não porque se terminou o seu tempo ou por méritos de outrem, mas pelo fato de que do seu próprio mérito, segundo estas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras, palavras que resumem toda a justiça de Deus. E aí, só para a gente lembrar, né, porque se Deus fosse esse monstro que eles descrevem nas teorias anteriores, né, no Evangelho tem, né, que um bem que a gente faz, um ato de amor, cobre a multidão de pecados. Então, que a gente pense como Deus é misericordioso. A gente nem percebe essas coisas. E a gente vai indo, e às vezes cometendo erros, depois a gente culpa Deus, né? Quando na verdade não é nada disso. Uma coisinha boa que a gente faz, a gente já ganha uma porção de coisas maravilhosas, inclusive de pagamento de dívidas que a gente tinha, mas a gente não presta atenção. E é muito interessante que a gente possa lembrar onde é o purgatório. O purgatório é aqui na Terra. Essa escola da qual nós estamos internos temporariamente, né, para aprender e para resgatar nossos débitos. Então, o purgatório é aqui, nos mundos de expiações e provas. O purgatório é aqui. Não tem um determinado lar, nem um determinado, porque tanto o inferno pagão como o cristão não determinam o local do purgatório, né? É só que essa explicação arremata muito, né? O nosso purgatório é a nossa encarnação aqui, a possibilidade de sofrer todas as dificuldades que a gente sofre, todos os choros que a gente tem, as ingratidões, os desencantos, cometer os erros que a gente comete, possibilidade de resgatar. Como disse a Edna, através de uma atitude positiva, resgatar uma multidão de coisas erradas que nós já cometemos, né? Às vezes uma lágrima que a gente seca a pessoa, um abraço que a gente dá para uma pessoa que está precisando, resgata às vezes um monte de débitos que a gente já cometeu em outras vidas, magoando e fazendo sofrer outras as pessoas com as nossas atitudes, com as nossas palavras também. Ok? Dúvidas, crianças? Nenhuma? Infelizmente, nós entramos atrasado, mas eu preciso encerrar, que eu estou com 2 netinhos aqui na minha casa. De 6 e um de 3 anos. Eu vou voltar sozinha lá com eles. Eles são lindos dormindo, né, gente? Mas eu amo de paixão. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Obrigada, visita, por vocês estarem presentes, tá? Eu fico tão feliz pela perseverança de vocês todos. Fico muito feliz porque vocês me dão a oportunidade de resgate também. Tenho certeza disso, porque eu vou aprender, eu estou aprendendo e eu estou podendo resgatar débitos meus. Obrigada, Geraldo. Você é um companheirão, tá? Não nos preocupemos com esses atrasos, porque eles acontecem, a tecnologia é assim mesmo. A gente também não tem equipamentos de última geração, né? A gente vai fazer quebrando o galho com o nosso notebook em casa, com o nosso PCzinho, uma lâmpada aqui pendurada, não tem nem. Mas é isso que é importante, a nossa perseverança, tá? Até semana que vem. Lu, encerra pra gente, por favor. Bom, e é com este sentimento de gratidão que nós vamos caminhando para o término do nosso encontro de hoje. Que todos esses conhecimentos nós possamos levar para o nosso caminhar no nosso dia a dia. Que o conhecimento ele é libertador, ele transforma. E que nós possamos, assim, doar um pouquinho daquilo que nós recebemos todos os dias. Toda a luz, toda a paz, toda a união. E que estes sentimentos sejam levados e alcancem especialmente todos aqueles que necessitam de paz, de acalanto, de conhecimento,
E assim, vibramos por todas as pessoas que estão nesse momento em situação de vulnerabilidade. Que a paz, o acalanto, o amor adentre os corações de todas as pessoas. Vibremos por todos os irmãos que buscam levar esse conhecimento, os ensinamentos deixados por Cristo a todas as pessoas que encontram pelo caminho. Vibremos pelos países que se encontram em conflitos, sejam aqueles que estão aí explícitos nas mídias e aqueles que ainda são velados, que muitos nós nem tomamos conhecimento. Que a paz, o amor reine e adentre o coração de cada ser. Que nós vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos lares e por todas as famílias. Que haja a paz, a união e o amor de Cristo envolvido em cada pensamento e em cada ação. E humildemente vibramos por nós, para que possamos estar juntos na próxima terça-feira. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, queridos. Paz e luz para nós nessa semana. Boa Boa noite, gente. noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Interno. Todos nós.